Mateus capítulo 4. Vamos para a palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 12. Adiante. Voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Antes de pregar essa mensagem, eu queria soltar um vídeo ali. Eu acho que já está pronto. Eu queria que vocês apaguem a luz para mim. Eu queria que vocês só apaguem essas luzes aqui também, só para a gente ver esse vídeo. Depois eu volto para vocês. Pode soltar. Põe volume também, tá? Põe volume. Deserto do Atacama, a 800 quilômetros ao norte de Santiago. 33 mineiros se encontravam há semanas presos debaixo da terra após um desabamento na mina onde trabalhavam. Durante os primeiros dias, todos pensavam que estavam mortos, mas um bilhete devolveu as esperanças. Os mineiros estavam vivos em um refúgio. Assim começou a operação para retirá-los são e salvos. Estávamos com 700 pessoas que nunca haviam trabalhado juntas. Ainda assim conseguimos desenvolver, sem ter uma ideia definida, um plano para resgatar os mineiros. Redes perfuradoras trabalharam sem parar com um único objetivo: trazer os 33 homens de volta à superfície. Através de dutos, alimentos e mensagens das famílias foram entregues aos mineiros. Depois de 69 dias debaixo da terra, a hora do tão aguardado resgate havia chegado. Manuel Gonzalez foi o primeiro socorrista a descer e a se reunir com eles, a 600 metros de profundidade. Eles estavam muito contentes, já que eu era a primeira pessoa que viam após 80 dias. Alguns choraram, me abraçaram, foi um momento muito carinhoso. Do lado de fora da mina, milhares de pessoas, parentes e jornalistas esperavam. O bem-sucedido desfecho da operação chamou a atenção de milhões de telespectadores de todo o mundo. Tive de informar aos mineiros que iriam encontrar a imprensa, os jornalistas que estavam ali naquele momento. Iriam se deparar com uma realidade diferente daquela na mina. A emoção foi absoluta, uma comemoração sem fim. Alguns agradeceram a Deus, outros festejaram a união do país. Pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias se o propósito está acima dos interesses pessoais. Um ano após a epopeia, ficam as recordações guardadas em um museu e as lições para evitar que o acidente volte a acontecer. Glória a Deus. Amém? Irmão, isso aconteceu em 2010. Em 2010 nós estávamos na cidade de Mollendo, ali ainda no Peru. Ainda não havíamos subido a Arequipa para continuar a obra. Estávamos em Mollendo, eu, minha esposa e minha família. E aconteceu esse fato em Chile. Chile é o país vizinho do Peru. A gente sempre estava no Chile, volta e meia voltava para o Peru, ia para o Chile, passava por Bolívia, sempre dando assistência ali com os irmãos, ajudando um, ajudando o outro, sendo ministrado por alguns,
revendo alguns amigos, comendo junto, andando junto. Como as famílias eram distantes, a gente buscava se reunir entre os missionários que estavam mais perto. E Chile é um país, irmãos, que se você não conhece e quer conhecer um país da América Latina que parece um país do primeiro mundo, é o Chile. É um país muito limpo, com pessoas muito educadas, a cidade é bem organizada, tem neve, né? Tem deserto, deserto da Cama, é um dos desertos mais limpos, seria onde que os laboratórios de astronomia, eu creio, né? Astronomia tem os seus telescópios, porque o céu é muito aberto, você consegue ver muitos planetas, é um lugar muito impactante. Chile é pequenininho, um país pequeno, uma tripinha, muito estreito e comprido, mas tem uma grande quantidade de evangelho também. Tem muitos lugares que necessita ainda também. Mas é um país abençoado por Deus. Um país que deu sorte de ter alguns bons presidentes. E Deus abençoou aquele país. E é vizinho do Peru. E é um contraste muito grande quando você sai do Chile e entra no Peru. Hoje o Peru está mudando bastante, mas tem um contraste muito grande entre Chile e Peru, no sentido de avanço e tecnologia. É um país que produz muito cobre e muito ouro, e por isso nos desertos do Chile tem muito ouro e cobre, e o mar do Chile é regado por uma corrente chamada corrente de Romo, e essa corrente é uma corrente muito rica que traz muitos peixes da Antártica para essa costa chilena. Então a pescaria em alta mar é muito rica, é muito próximo do Chile, no sentido de pescaria, de frutos do mar, como também na costa peruana, são as águas do Pacífico, água muito gelada. E o Chile, por mais que seja um país pequeno, não tem muita terra, a terra produtiva que o Chile tem, eles usam para plantar uvas, e um dos melhores vinhos do mundo são os chilenos, né? Chileno, argentino. Então eles usaram o deserto, a terra boa eles usam, e a outra parte é tudo deserto, e no deserto é onde está o cobre e onde está o ouro. Então as mineradoras que são conhecidas legalmente, elas vão lá e começam a explorar esses lugares, e tem muitas mineradoras ou garimpeiros que ilegalmente cavaram a sua própria mina. E essa mina São José era uma mina que já estava condenada há alguns anos, mas pela insistência dos mineradores, terminaram continuando permitindo que essa mina continuasse ativa ali no Chile. Mas já estava condenada. Para vocês terem uma ideia, era uma mina de 700 metros de profundidade, mas não é 700 metros reto, é 700 metros em curva, para lá, para cá. Então, se fosse caminhar, daria mais ou menos uns 1.500 a 2.000 metros de profundidade, caminhando em zigue-zague, como é o caminho que eles fazem dentro da mina. E essa mina, ela só tinha uma entrada e uma saída. Então, qualquer acidente que acontecesse ali, não sobraria ninguém. E o Chile, assim como também o Peru, é um país que dá muito terremoto. Nós passamos lá em 2001 um terremoto de 7,9 na escala Richter. Era como se fosse assim, uma bomba atômica caindo sobre a cidade de Arequipa. As estradas se arrebentaram no meio, ficamos sem transporte por vários meses. Os canos de água, de esgoto, estouraram todos. Ficamos quase 3 meses sem água. Luzes, os fios se arrebentam porque os postes começam a balançar, os prédios começam a trincar, alguns caem. E um desastre. Terremoto é algo terrível que eu não desejo para ninguém. Se você tem medo de chuva, você corre no abrigo e fica ali. Agora terremoto não tem onde correr. Se você corre para a rua, é perigoso alguém te atropelar, alguma coisa cai sobre você, a terra se abrir, te engolir. Se você fica dentro de casa, pode desmoronar em cima de você, enfim. Sabendo de todos esses perigos, os mineiros continuavam trabalhando, porque eles necessitavam do salário, mas os donos da mina não se preocuparam com eles. E eles desceram até o fundo da mina, 700 metros de profundidade, em zigue-zague, mais ou menos quase uns 2.000 metros de profundidade. E nesse dia,
deu um terremoto no Chile. Não foi um terremoto muito forte, mas foi o suficiente para fazer desmoronar a única entrada que eles tinham para entrar e para sair. Tinha 33 mineiros lá no fundo dessa mina. As minas, irmãos, elas são feitas de tal modo que em cada espaço, ou em cada metro que eles acham conveniente, 100 metros, 200 metros, eles fazem um abrigo, seria tipo uma caixa, que se acontecer alguma coisa onde eles estão, eles podem correr para aquele abrigo, e naquele abrigo tem um pouco de alimento, um pouco de remédio, um pouco de água, como se fosse uma reserva, uma despensa. Então, se acontecer alguma coisa, eles não podem voltar, tem algum lugar onde eles possam ficar por um tempo, até que possa resgatar eles daquele lugar. O problema é o seguinte: como somente tinha uma entrada, e essa entrada, diz, segundo as pessoas que acompanharam isso, caiu no meio do caminho uma pedra muito grande, com muitas toneladas, que não tinha como arrancar ela de lá, não tinha como estourar ela ou dinamitar aquela pedra, porque realmente era muito grande, e o risco de causar um incidente maior ainda. Então esses mineiros ficaram lá. Quando o país do Chile ficou sabendo desse desastre, o mundo inteiro ficou sabendo, houve-se uma grande mobilização naquele país. As pessoas foram para o deserto e montaram um acampamento no deserto e começaram a orar. Alguns que tinham familiares crentes começaram a orar, pedir oração. Até no Peru chegou esse pedido de oração também, pedindo oração pelos 33 mineiros, porque não tinha como resgatá-los, não tinha como sair. As tentativas que fizeram não conseguiram. Durante 17 dias não sabia se eles estavam vivos e se eles estavam mortos, mas as pessoas se uniram em um só propósito, dizendo: não, ainda que sejam os corpos deles, nós queremos eles aqui conosco. E houve uma mobilização do Chile, as pessoas montaram um acampamento, os meninos deixaram de estudar e foram para lá, os professores foram lá dar aula para eles no meio do deserto, as pessoas começaram a levar comida. Daqui a pouco a notícia foi surgindo, porque em Chile não tinha tecnologia suficiente, porque quem queria eles? Nós vamos furar. O Marquinhos trabalha muito com essas coisas aí, com sonda, né, Marquinhos? Para buscar água. A minha ali também trabalha com isso. Eles enfiam uma sonda e vai perfurando. E eles foram em direção do abrigo. Pensaram eles: de repente, se nós chegarmos no abrigo, quem sabe eles estarão lá. Então mandaram uma sonda. Quando essa sonda chegou a 600 metros de profundidade, onde estava o segundo abrigo, quando voltou essa sonda, tinha um bilhetinho dentro da sonda. A sonda veio com um bilhetinho enrolado no plástico. Esse bilhetinho estava escrito assim: nós estamos bem, os 33 estão vivos. Quando o mundo ficou sabendo que os 33 estavam vivos, começou a haver uma grande mobilização, não somente no Chile, agora todo mundo. Eles pensaram assim: vamos pegar esse buraquinho, aonde a pequena sonda de 10 milímetros de diâmetro desceu, agora nós temos que aumentar. O problema é que se nós aumentarmos, pode desmoronar lá dentro. O que nós temos que fazer? Então, veio gente da Austrália para auxiliar, engenheiros dos Estados Unidos, até agentes da NASA se envolveram nesse projeto. Os 33 estão vivos e nós vamos tirá-los de lá. Houve uma grande mobilização. A NASA enviou engenheiros, enviou científicos, a Austrália começou a enviar ferramentas, a Alemanha começou a mandar as suas brocas, todos queriam ajudar. Veio uma perfuradora, não deu certo, se rompeu a broca no meio do caminho, então tirou uma, colocou outra, não deu certo, até que eles trouxeram outra broca, usaram aquele buraquinho que tinha entrado na sonda, fizeram assim: vamos fazer um rombo de 60 centímetros de diâmetro. Aí a NASA trouxe uma cápsula que se chamava Fênix 12. Essa cápsula, ela tinha rodinha dos 4 lados, e eles falaram assim: perfura um buraco de 60 centímetros de diâmetro. E colocamos tubos de ferro no meio desse oco, e por aí descerá a Fênix. Enquanto isso, lá em cima, irmão, um batalhão de gente cada dia mais aumentava,
pessoas, porque queria estar ali, dar força para os mineiros, incentivar. Eu não posso ajudar com engenharia, mas eu vou ajudar aqui com o meu apoio. Eu vou ajudar com a minha oração. Foram pastores, foram padres, foram xamanes, macumbeiros. Eu sei que ali houve uma harmonia tremenda. Todos com o seu propósito, querendo tirar os 33 mineiros do buraco. Só que para primeiramente chegar lá, tiveram que mandar alguém primeiro. Aí o espectador falou: eu vou lá primeiro. Aí colocaram ele dentro da tenda, depois que o buraco estava preparado, e desceram ele lá. Demorou quase uma hora para ele chegar. Quando ele chegou lá, os 33 estavam lá. Depois de dias e meses de trabalho árduo e pesado, um por um foi colocando-se dentro da cápsula e um por um foi subindo. E cada um que subia era um júbilo que se fazia no acampamento. Era glória, era aleluia. E descobriram que entre os mineiros 33 tinha José. E quem era José? José era uma pitada de Deus que estava no meio deles. José era um cristão evangélico, que todos os dias reunia-se com os 33 e falava assim: vamos orar, porque se Deus permitiu que a gente vivesse até agora, Deus também vai nos tirar daqui. Todo dia orava com os irmãozinhos, dando apoio para eles. Todo dia antes de dormir orava, quando alguns estavam meio deprimidos. Porque imagina, ficaram dias, meses, eu não vou falar quantos meses foi, mas foi meses que eles ficaram ali. Claro que pela sonda enviava alimento, enviava água, enviava medicamento, até que puderam trazer eles. Você estava ali orando com eles, animando eles. De alguns que, sem a luz do sol durante muitos dias, não viu o sol, em plena escuridão, no meio daquele buraco, porque não tinha luz, não tinha nada. Pouca bateria de lanterna que se usava pouco, um calor enorme, sufocante. Eles tinham que tirar roupa para poder sobreviver com escassez de água, com escassez de alimento. Mas ali estava José dizendo: o Senhor que permitiu que nós vivêssemos aqui, Ele também tem o poder de nos tirar desse lugar. E foi exatamente o que passou. Os 33 saíram do buraco. Por que eu estou falando isso, irmão? Hoje é um culto de missões. E o que tem a ver com isso? Isso aqui tem tudo a ver com a missão que nós temos. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o mundo perdido está em trevas, que o mundo perdido está dentro de um buraco, e ele sozinho não consegue sair daí. Vocês estão me entendendo, queridos? O mundo está dentro de um buraco escuro, perdido. Por isso que eu li aqui: multidões que estavam no vale da sombra de morte, luz clareou sobre eles. O mundo está em trevas, preso dentro de um buraco, sem condições de sair de lá. Estão mortos, vivos, soterrados, vivos. Por isso que a palavra do Senhor fala que aqueles que não têm Deus estão mortos espiritualmente. E que nós, a igreja, somos a luz do mundo. Eles estão lá e eles sozinhos não podem sair dali. E nós, como igreja, o que estamos fazendo para tirar? Sabe o que me dá raiva, irmãos? O que me deixa irado é ver igrejas que só falam em cura para os próprios crentes, que só falam em bênçãos para os próprios crentes, que só falam em vitória para os próprios crentes, quando a igreja perde o propósito central dela, se torna uma igreja egoísta. Quando a igreja só olha para o seu próprio umbigo, ela perde o foco da sua missão. Você viu o que um dos engenheiros falaram aí no vídeo? Que pessoas, quando se unem em um propósito, é capaz de fazer qualquer coisa. O inimigo tem trabalhado para que a igreja não esteja unida. Não, isso não é meu problema.
Essas pessoas que estão nas drogas, no alcoolismo, no homossexualismo, na mentira, na idolatria, na ira, no ódio, nas prisões, nas favelas, isso não é meu problema, isso é problema do governo. Não é problema do governo, porque isso aí não é problema que o governo resolve, irmão. O governo pode ajudar com uma cesta, com uma assistência, com um INSS, com uma Bolsa Família, ele pode ajudar com essas coisas, mas resgatar a alma do profundo das trevas, de uma morte viva, somente você que é cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não tem outra pessoa que possa fazer. Devemos unir em torno do nosso propósito. Você não está aqui para se tornar rico, você não está aqui para se tornar poderoso, você não está aqui para viver toda a vida. Você vai viver aí 70, 80 anos, quem sabe 90 anos mais robusto, mas o final de tudo é a eternidade. E pergunto para você, o que você está fazendo nessa terra está afetando a tua eternidade? Eu fico olhando e falo assim, nós somos muito loucos, irmão. A gente passa 80 anos da nossa vida, não 80, mas uns 30 anos da nossa vida trabalhando que nem louco para ter alguma coisa que depois de velho a gente não pode desfrutar. Chega uma enfermidade, nós não podemos desfrutar. Chega um problema na família, nós não podemos desfrutar. O que o Senhor está dizendo? E a minha oração é, e eu quero que vocês orem comigo e pensem comigo aqui: Senhor, não deixa eu perder tempo com nada que eu não consiga levar para a eternidade. Não deixa eu perder tempo com nada que não afete a minha eternidade, porque eu posso viver um tempo aqui nessa terra. Não estou dizendo que você não tem que ter as suas coisas, que você não tem que trabalhar, que você não tem que se esforçar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, não permita que essas coisas tirem o foco do teu propósito. O teu propósito é simples. Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu propósito? O meu e o teu propósito qual é? É levantar de manhã, trabalhar que nem louco, comer, pagar conta, estudar, voltar para casa, dormir. E a vida é isso? Não. Deus não deu um propósito: resgatar pessoas que não podem sair do buraco sozinho, resgatar pessoas que não podem sair da sua situação no qual ele está sozinho. Não sairá sem a ajuda da igreja. É por isso, irmão, que temos muitos privilégios, mas também temos uma grande responsabilidade. E qual que é a nossa responsabilidade? Foi o que Jesus Cristo falou para nós lá no livro de Mateus, no capítulo 18, quando ele fala, capítulo 28, perdão, quando ele fala assim: olha, portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então eu estarei convosco até o fim do século. Estão ali presos, amarrados, atados, vivos, mas soterrados. O que nós estamos fazendo para mudar a situação de pessoas? O que nós estamos fazendo para afetar essa geração? O que nós estamos fazendo para afetar o nosso bairro, a nossa vizinhança? Não se esqueça, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma luz e coloca debaixo da mesa. O Senhor te acendeu, o Senhor te edificou e colocou você no centro. Aí no teu trabalho, na feira, no mercado, eu sempre estou falando isso. Aonde quer que você vá, na esquina, na tua vizinhança, na universidade, aonde quer que você esteja, não se esqueça que você tem uma missão. Você é luz, você é sal, sal da terra. O que nós podemos fazer? A ideia não é ficar falando para a igreja o que a igreja já sabe fazer. Já sabe o que tem que fazer, mas o que está impedindo que nós façamos? E uma coisa eu descobri: o que nos impede a cumprir a missão é que nós não olhamos para as pessoas como Cristo as olha. Deus ama o mundo. Quando eu estou falando que Deus ama o mundo, não é as coisas que tem no mundo como nós amamos. Deus ama a gente. Deus gosta de gente. Deus morreu por gente. É gente que Deus ama. Deus olha para a prostituta e ama a prostituta. Deus olha para o drogado e ama o drogado.
Deus olha para o miserável e ama o miserável. Deus olha para o ladrão e ama o ladrão. Deus olha para o bêbado caído na rua e ama o bêbado. Deus olha para o mentiroso e ama o mentiroso. Deus olha para o iracundo e ama o iracundo. Deus olha para o perdido e ama o perdido. Como que nós estamos olhando para as pessoas? Qual é o nosso sentimento quando nós olhamos para alguém dentro do buraco? Por isso que aqui na igreja eu sempre estou dizendo, não deixe faltar nada para os mais necessitados. Está precisando de alguma coisa, vai lá e ajuda. E não toque trombeta quando você está ajudando alguém. Olha e faça. Estende as mãos. Essa é a nossa missão. Nós temos que impactar o nosso bairro. E a pergunta que não se cala e quero terminar aqui. O que nós estamos fazendo pela nossa vizinhança, irmão? O que nós estamos fazendo pelo bairro do Valparaíba? Nós temos que sair por essas ruas. Estávamos conversando aqui com os irmãos e já falando, olha, oramos aqui durante 21 dias. Agora vamos colocar por obra aquilo que nós aprendemos. Vamos ser verdadeiros missionários do Valparaíba, Vila Tesouro, Jardim Leme. O que nós vamos fazer, pastor? Vamos sair tocando a porta dos nossos vizinhos ali. Tocar na porta de um, tocar na porta de outro. Falar, olha, nós estamos ali na igreja. Temos uma oração sexta-feira, na terça-feira. Vocês têm algum pedido de oração aí? Queremos orar por vocês. Tem alguém precisando de alguma coisa aí na casa? Nós queremos ajudar. Se tiver alguém aí precisando, algum velhinho, alguma pessoa aí com dificuldade para limpar a casa, pintar o mundo, arrumar alguma coisa, nós temos que ir lá e fazer. Ah, mas pastor, ninguém faz isso para mim. É por isso que o Senhor está dizendo, se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. É isso que o Senhor está falando. Nunca ninguém te fez nada, então comece a fazer. Nós temos que impactar pessoas, estender as mãos para os mais necessitados, mostrar para o bairro que nós estamos preocupados com eles, porque queremos que eles vá para o céu. Não foi à toa que Deus permitiu que essa igreja se construísse aqui dentro do Valparaíba. Deus permitiu porque Deus sabe que nós podemos afetar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que estão em uma situação que eles não podem sair, e que nós sabemos o caminho. O interessante é que somente podia uma vez por pessoa dentro daquela cápsula, não podia ir outra pessoa. E o que tem a ver isso com missão, irmão? A cápsula ali simbolizava Jesus. Jesus, o único caminho, a única porta, o único que leva a Deus. Não existia terceiro caminho ou segundo caminho. Ou saía pela cápsula ou não saía por ela. Segunda coisa, a cápsula não entrava duas pessoas, é somente uma pessoa. Uma pessoa por vez. Por isso que a porta é estreita. A cápsula simbolizava Jesus, mas o primeiro engenheiro que desceu para dar auxílio a eles lá embaixo é o missionário, é aquele que vai. E o interessante é que antes de chegar o missionário, já tinha outro missionário junto com ele lá na escuridão. Deus sempre estará presente aonde tem gente necessitada. A segunda oração que eu faço, a primeira é: Senhor, não me deixe fora daquilo. Primeiro é: Senhor, não me deixe perder tempo com coisas do eterno. Segunda oração que eu sempre faço é: Senhor, não me deixe ficar fora dos teus projetos. Não me deixe ficar fora do que o Senhor está fazendo, Pai. Não me deixe ficar à margem, olhando o tempo passar. Como a música do Raul Seixas, né? A música do Raul Seixas diz: estou aqui como uma metamorfose, sentado ou deitado, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não quero ser aqueles que ficam à margem olhando. Não, eu quero fazer parte dos projetos de Deus. Senhor, se tu precisa de alguém para resolver algum B.O. aqui na terra, Senhor, usa a minha vida. Se tu está precisando de alguém para ir orar com fulano e com Beltrano, usa a minha vida. Essas mãos que tu me deu, Senhor, são mãos abençoadoras. Essa boca que tu me deu, Senhor, são bocas abençoadoras. Esses pés que tu me deu, Senhor, são pés abençoadores. Não me deixe
viver uma vida improdutiva. Eu não quero chegar diante de Deus com mãos vazias. Eu não quero chegar diante de Deus com as mãos na frente e outra mão lá atrás. Eu não quero chegar diante de Deus e Jesus com aquele olhar de misericórdia, de bondade, de benignidade, olhar para mim e falar assim: olha, cadê os frutos? Senhor, eu não tinha tempo. É o trabalho, é a família, é isso. Aí Jesus vai olhar para nós. Eu acredito que Ele não vai falar nada, porque a salvação não é por obras. Mas eu acho que se tem algum momento na eternidade que nós vamos sentir dor, vai ser no momento que Jesus olhar como olhou para Pedro. Lembra? Quando Pedro havia negado Jesus, Jesus não falou nada para Pedro naquele momento. O que fez Jesus? Olhou para Pedro. E quando Jesus olhou para Pedro, depois que ele tinha negado 3 vezes, diz que Pedro chora amargamente. Posso ver? Posso ter as mãos vazias, Jesus. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? O segundo passo foi investimento. Quanto vale uma alma? O primeiro passo foi a sonda. O segundo passo, investimento. Quanto vale uma alma? Quando eu olho, é claro que nós temos que cuidar da igreja. O Senhor também gosta quando a sua casa, a casa de oração é bem cuidada. Deus gosta da casa bem arrumada. Deus gosta dessas coisas. Mas quando nós começamos a investir mais em coisas do que no reino, Deus não gosta. Quanto vale uma alma? Vale mais do que um mundo. A igreja tem que investir em missões. Fazer missões é uma honra. Ajudar missionários, abençoar a vida de pessoas. Eu não posso ir, então vou ajudar alguém. Eu não conheço. Se você procurar, você vai encontrar um punhado de pessoas que se interessam em algum, estão em algum lugar fazendo a obra do Senhor. Os nossos amigos aqui, o missionário Jefferson e a Leila, que vieram aqui conosco no Congresso de Missões passado, que fazem um trabalho espetacular na favela Minas Gerais, ali em São Gonçalo. Eles começaram um trabalho lá há uns 7 anos, 10 anos atrás, com crianças da favela que não têm noção da realidade. Eles não têm perspectiva de vida, a cabeça deles é totalmente diferente. O que eles pensam? A maneira da gente ganhar dinheiro é pegar uma arma e virar traficante. É o jeito que a gente ganha dinheiro aqui. Não tem perspectiva de estudar. E aqueles que querem estudar têm que sair da favela, porque ali dentro fica difícil. Mas com muito esforço alguns conseguem. E eles foram lá e abriram esse trabalho do nada, no meio da favela. De vez em quando eu vou lá. E eu já entrei em lugar ruim, mas ali é terrível. Quando você entra assim, já tem uma barricada com um trilho de trem na frente e um punhado de moleque, adolescente de 13, 14 anos, com um fuzil nas costas, na mão. Estou falando de 7, 8, 10 meninos, adolescente ali. Aí você tem que apagar o farol do carro, abrir a lanterna do carro, se tem algum celular tem que apagar, colocar a mão para fora e ficar tranquilinho e passar a 10 por hora. Eu fico pensando, se dá 5 minutos na cabeça desse menino para ele matar alguém, ele vai pensar 2 vezes. Aí você entra lá naquele lugar e encontra uma quantidade de gente ali, quantidade de criança. E eles começaram um trabalho com as crianças saíram do colégio, aí ficavam lá bagunçando no meio da rua, entrando
para o tráfico. Aí eles conseguiram comprar uma casinha no meio da favela, num lixão, que antigamente era um lixão lá, e começou a dar reforço de aulas para essas crianças de 8, 5, 10 anos. Começou a dar reforço para eles e começou a falar de Jesus. Dava uma alimentação, dava um lanche, falava de Jesus. Algumas pessoas não entravam na favela, mas começou a ajudar eles de longe. E eles começaram a ajudar. Livraram muitos adolescentes da morte, porque usaram drogas, não pagaram, o tráfico ia matar. Ela entrou na frente, aquela magrinha que vocês conheceram, entrava na frente do traficante e falava: não mata ele, se vai matar ele, mata ele primeiro. Aí ele falava: tia, a senhora vai ficar responsável por ele, se fizer alguma coisa a mais, eu vou isso sobre você. E ontem eles me mandaram um vídeo de uma jovenzinha que começou com ele desde pequenininho. E sabe o que ela estava fazendo ontem, irmão? Ontem ela estava pregando a palavra de Deus. E pregando de uma forma tão maravilhosa que eu mandei um áudio para ele, falei: parabéns, que coisa linda. Alguém que não tinha perspectiva nenhuma, agora está ensinando a outros. E ela falou para mim: pastor, ela agora é líder do grupo de crianças. Ela ensina os adolescentes a pregar o evangelho. Ela sai pela favela junto com as outras, anunciando o evangelho do reino. Hoje ela tem 21 anos de idade. Chegou lá, tinha 8, tem 21. Já fez o Jocum, já estudou teologia, está terminando a universidade e agora vai ser missionária também. Que coisa maravilhosa! Alguém foi lá no buraco, entrou na fênix, mostrou o caminho e arrancou das mãos de Satanás vidas preciosas. E quantas pessoas essa menina afetará amanhã? Uma geração, eu profetizo em nome de Jesus. Que nesta noite nós possamos sair daqui pensando: não, eu tenho que investir em alguma coisa para resgatar vidas, eu preciso. E termino. O terceiro passo é você ir, porque missões não se faz sentado, missão se faz indo. Não adianta eu ficar olhando a desgraça que está bom, assim é a vida. Não, alguém tem que se mobilizar, alguém tem que começar a falar: não, esse não é o caminho, isso não é vida cristiana. Nós precisamos ir no buraco, nós precisamos pisar no barro, nós precisamos resgatar. Já viu aquelas pessoas que arrancam caranguejo? Quem já viu aquela pessoa arrancando caranguejo no mangue? Como é que é? A pessoa é tudo sujo de lama, não é? Ele mete a mão no buraco, assim a cabeça, metade da orelha, e arranca o caranguejo lá de dentro. É isso que o Senhor está falando. Eu não estou precisando aqui de gente com a unha brilhando, com um cutis maravilhoso, com a pele. Eu não estou precisando de gente limpinha aqui, não. Vocês vão estar limpos um dia eu vou limpar vocês, um dia vocês estarão limpos por completo. Agora vocês estão aqui como soldados, como resgatadores, como apanhadores de caranguejo. Vamos fazer aqui uma analogia. Deus quer que você meta o pé no barro, mete-se a mão na lama, arranca pessoas, traz para fora. Vamos despovoar o inferno e povoar o céu. Que nesta noite nós tenhamos aquele sentimento que tiveram aquelas pessoas: esquecer um pouco de mim, parar de mimimi. É que ninguém me ama, é que ninguém me vê, é que ninguém me compreende, é que eu tenho esse problema, é que eu tenho aquele outro problema, é que passa isso, é que passa aquilo. E o Senhor está dizendo: tudo isso seria resolvido quando você começar a resgatar pessoas que estão em pior situação que você. Comece a visitar os hospitais, comece a ir aonde tem gente em pior situação que a tua, e você vai ver que você é uma pessoa abençoada. O Senhor te deu 2 pés, o Senhor te deu 2 mãos, o Senhor te deu olho, o Senhor te deu boca, o Senhor te deu ouvido, o Senhor te deu olfato, o Senhor te deu inteligência. O que está fazendo você parar no meio do caminho, se o Senhor ainda não terminou a obra que tem para realizar na tua vida e através da tua vida? Coloque-se de pé nessa noite. Te amo, Deus.
Aleluia. Feche os teus olhos. E eu quero que por algum momento você vá com o teu espírito nos lugares mais inóspitos dessa terra. Vai em espírito às casas de prostituição e veja a quantidade de pessoas que estão se vendendo. Vai com o teu espírito nas biqueiras de São José, do Rio de Janeiro, da Bahia. Vai nas favelas com o teu espírito e começa a ver uma quantidade de jovens perdidos, desenganados. Vai no teu espírito nas salas de hospitais, onde tem pessoas com câncer, prostradas, gemendo de dor, pessoas em dificuldades terríveis. Saia da tua bolha e comece a viajar com os teus pensamentos a lugares aonde o Senhor vai te guiando, dizendo: eu preciso que você esteja aí, eu preciso que você vá a esse lugar. Tem almas clamando, precisando. O que você está fazendo para resgatar essas vidas? O que nós como igreja estamos fazendo para resgatar essas vidas? Pelas vilas, pelos valados, e dizer para as pessoas que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus leva para o céu, que Ele é Pai, que Ele te ama, que Ele quer mudar a história